Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a professora Verônica Vilar e é um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez no meu canal e para falar de quarta semana de desenvolvimento embrionário. Bom, gente, essa quarta semana ela é muito importante no desenvolvimento embrionário, assim como todas as outras, mas nessa quarta semana o embrião ele vai sofrer um dobramento, que é a realidade que vai sofrer 2 dobramentos. É uma semana em que acontece o fechamento do embrião, porque a partir dessa semana, depois desse dobramento, que começa a morfogênese externa do embrião. Então vai começar a formação da face, dos membros, isso a partir da quarta semana. É aí que o embrião começa a adquirir aparência humana. Até a quarta semana, gente, nós éramos um disco, na realidade, um embrião era um disco alongado de 3 folhetos. O Moore antigamente dizia que a gente parecia, sabe com o quê? Uma sola de sapato. E aí, curiosos para ver quais são as modificações que acontecem durante a quarta semana de desenvolvimento embrionário? Então, antes de começar, vamos àquela nossa rotina. Se já está inscrito, obrigada, comente, fale para mim o que você achou da aula de hoje, de onde você vem, o que você faz, de onde você está assistindo. Se não está inscrito, por favor, se inscreva, compartilhe, ative o sininho e, se puder, por favor, seja membro do meu canal. Quero agradecer mais uma vez a Mila e a Isabela, que são membros do meu canal no YouTube. Uma super fã, uma estudante fiel. Um beijo. Vamos lá? Bom, quais são os objetivos, então, da nossa aula de hoje? Determinar quais são as estruturas indutoras do profechamento do embrião. A gente vai ver que, dependendo do dobramento, se é um dobramento no eixo céfalo-caudal ou um dobramento lateral, a gente tem estruturas indutoras diferentes. Vamos descrever o processo de fechamento lateral do embrião, descrever o processo de fechamento longitudinal do embrião e determinar os resultados tanto do fechamento lateral quanto do fechamento longitudinal. E aí a gente vai ver como é que o embrião é no final da quarta semana de desenvolvimento embrionário. Ok? Preparados? Vamos lá? Bom, pessoal, na quarta semana de desenvolvimento embrionário, o embrião vai sofrer 2 dobramentos. Um no eixo longitudinal, onde vão ser formadas as pregas cefálica e caudal, tá? E um dobramento lateral, onde vão ser formadas as pregas laterais, né? Direita e esquerda. Tudo bem? Aqui a gente tem 2 planos de corte do embrião. Aqui eu fiz um corte sagital mediano e tô vendo aqui em cima eu tinha a cavidade amniótica e aqui o saco vitelino. Então, aqui vai estar o ectoderma e aqui o endoderma e no meio o mesoderma. Aqui não, já fiz um corte transversal no embrião. E estou vendo também essa parte dorsal, onde estaria a cavidade amniótica, e a parte ventral, onde a gente observa o saco vitelino. Lembrando que o saco vitelino, nas últimas edições do Moore, é chamado de vesícula umbilical. Tudo bem? Bom, o que vai acontecer então? Quais são as estruturas indutoras desse processo? Quais são as estruturas indutoras do processo de fechamento do embrião? Ai, gente, uma cachorrada começou a latir aqui agora. Eu espero que não esteja atrapalhando o meu áudio, que eu não gostaria de gravar novamente. Então, vamos seguir aqui. O dobramento no eixo céfalo-caudal, que é esse dobramento longitudinal, ele é induzido pelo crescimento do tubo neural. Tá vendo o tubo neural aqui em azul? Ele se formando. Observa como é que é o tubo neural aqui, ó. Nessa parte aqui ele cresceu mais, porque a gente sabe que a partir do tubo neural vai ser formado o sistema nervoso central. Aqui também e aqui. Bom, o crescimento do tubo neural faz com que o embrião sofra 2 dobramentos. Seja formado no embrião 2 pregas. Uma prega cefálica, nessa região aqui, e uma prega caudal, tá? Prega cefálica, as setinhas estão mostrando, ó, cefálica, cefálica, cefálica e caudal. Tudo bem? Bom, então cefálica aqui e caudal, certo? Bom,
com a formação dessas pregas cefálicas, a gente pode ver bem nessas imagens que está acontecendo coisas com o embrião, né? Olha o saco vitelino como é grandão aqui, ó, e aqui também. E o que aconteceu com ele aqui? Além disso, observe que o saco vitelino aqui é uma estrutura externa. E olha ele aqui, ó, internamente. Bom, uma das consequências ou resultados, né, desse processo, desse dobramento do embrião no eixo céfalo-caudal. E, peraí, gente, que o meu microfone aqui hoje tá legal, né? É o estrangulamento do saco vitelino. Ele vai ser estrangulado, tá vendo aqui, ó? Só que além de ser estrangulado, ele vai ser incorporado. Ele é como se fosse uma estrutura externa aqui, só que agora ele vai fazer parte do corpo do embrião. E quando ele é incorporado, isso acontece tanto no dobramento no eixo céfalo-caudal como no dobramento no eixo transversal. Esse saco vitelino aqui, ó, com a formação das pregas laterais, ele também vai sendo, ó, estrangulado. Observa aqui a largura dele, ó, e olha como é que ele está aqui, e incorporado. Então, com esses dobramentos, esse estrangulamento e incorporação do saco vitelino resulta na formação de uma estrutura importante que a gente estuda tanto em sistema digestório como respiratório, que é o intestino primitivo, ó. Essa partezinha toda amarelinha que a gente está vendo aqui é o intestino primitivo. Aqui é o finalzinho do saco vitelino, depois ele não vai existir mais, tá? A prega cefálica, ela vai originar o intestino anterior, tá? Então, a formação da prega cefálica, que é induzida pelo crescimento acelerado do tubo neural, forma o intestino anterior. E a prega caudal vai formar essa porção do intestino primitivo que a gente chama de intestino posterior. As pregas laterais vão contribuir para a formação dessa região aqui média do intestino primitivo, que é o intestino médio, tá? Bom, gente, eu falei para vocês que o dobramento no eixo céfalo-caudal, o dobramento longitudinal, ele era induzido pelo desenvolvimento do tubo neural. E a gente vai ver que o dobramento lateral é induzido pelo desenvolvimento dos somitos. Antes de continuar falando, aqui a gente tem essa uma imagem, inclusive, que está na minha aula de embriologia do sistema digestório. A gente observa que o intestino anterior é essa porção que vai daqui até aqui, mais ou menos, e que ele é irrigado, nutrido pela artéria celíaca. O médio, que deriva da formação, né, do dobramento, que deriva do dobramento lateral, ele é nutrido pela artéria mesentérica superior e o posterior, pela mesentérica inferior. Mas, vamos lá, vamos continuar nossa aula, né, para a gente não perder. Então, a gente sabe que existem 2 dobramentos que vão acontecer na 4ª semana, um dobramento no eixo céfalo-caudal e um dobramento lateral. O dobramento no eixo céfalo-caudal é induzido pelo crescimento do tubo neural e o dobramento lateral, também chamado transversal, é induzido por essas estruturinhas aqui, ó, que a gente estudou na 3ª semana de desenvolvimento embrionário, que são os somitos, né, derivados do mesoderma paraxial. É o crescimento dos somitos que faz com que as pregas laterais sejam formadas e o embrião dobre lateralmente. A gente pode observar que, além dos somitos, o tubo neural, a gente observa aqui a notocorda, aqui vai estar o saco vitelino, né? Aqui também, ó, o saco vitelino que está sendo estrangulado, a gente já viu que isso acontece nos 2 dobramentos. A gente consegue observar também que com o dobramento lateral, aquele celoma, ó, intraembrionário que foi formado aqui no mesoderma lateral, ele vai formar uma cavidade interna. Então, ele vai perder a sua continuidade com o celoma extraembrionário, certo? Então, aqui a gente está mostrando de novo, nessas imagens, que o dobramento no eixo transversal, que é induzido pelos somitos, vai estrangular também o saco vitelino, provocar a incorporação dele, e a gente já sabe que a partir desse dobramento a gente tem a formação também do intestino médio, tá?
que aqui, de novo, o intestino primitivo, que resultou da incorporação do saco vitelino, e a gente tem intestino anterior, médio e posterior. Então, anterior, que foi formado pela prega cefálica, o posterior pela prega caudal e o médio, que é aqui pelo dobramento lateral. Bom, pessoal, aqui tem uma outra coisa importante que a gente pode falar nessa imagem. Se o intestino primitivo resulta do estrangulamento do saco vitelino, que a gente lembra que era revestido por endoderma, por isso que ele está pintadinho aqui em amarelo, né? Porque endoderma amarelo, ectoderma azul e mesoderma vermelho. Então, todo o epitélio de revestimento e glândulas, né, que estão associados ao intestino primitivo, que derivam de órgãos que estão em órgãos derivados do intestino primitivo, vai ser revestido por endoderma. Desculpa, vamos voltar aqui que eu falei. Todo epitélio de revestimento dos órgãos derivados do intestino primitivo, assim como suas glândulas, tem origem endodérmica, porque o endoderma revestiu o saco vitelino e foi o estrangulamento do saco vitelino que resultou na formação do intestino primitivo. Ficou claro isso? Tá? Isso é importante, principalmente, como eu disse, nas aulas de sistema digestório e respiratório, que tem lá já no meu canal, é só você assistir, tá bom? Bom, pessoal, uma outra consequência, né, que acontece durante o dobramento do embrião é a expansão da cavidade amniótica, porque conforme o embrião se dobra cefalocaudalmente e lateralmente, a cavidade amniótica, que era essa partezinha aqui, ela vai se expandir junto com a formação das pregas. E ela que estava associada só aqui ao ectoderma, ela vai estar ao redor de todo o embrião, tá vendo? E depois, a gente vai ver isso também numa aula de placenta, essa cavidade amniótica, essa membrana amniótica, ela vai se fusionar com aquela membrana, com córion, lembra da membrana coriônica que a gente viu lá na segunda semana de desenvolvimento embrionário? E a fusão da membrana amniótica com a coriônica vai formar o que a gente chama de membrana amniocoriônica, que se rompe durante o trabalho de parto. Então, é o rompimento da membrana amniocoriônica, que é um dos sinais do trabalho de parto, né? O rompimento da bolsa d'água, que a gente fala. Agora, vocês vão falar mais assim, né? Vocês não são mais leigos, tem que falar cientificamente. Então, se alguém tiver grávida e sentir as dores do parto e romper a bolsa, vocês vão falar, rompeu a minha membrana amniocoriônica. Aí, gente, acho que vão levar vocês para algum hospital, né? Ou para a maternidade, ou quem não tiver conhecimento pode pensar que você enlouqueceu. Mas é só uma brincadeira para a gente não esquecer, tá bom? Bom, gente, então, a expansão da cavidade amniótica, assim como estrangulamento e incorporação do saco vitelino, são resultados do dobramento do embrião, tanto no eixo céfalo-caudal como no eixo transversal, tá bom? Bom, aí aqui, ó, córion e membrana amniocoriônica. Bom, um outro resultado que é importante, né, que acontece durante esse período de desenvolvimento embrionário, durante esse processo, é o fechamento, né, do celoma intraembrionário. O celoma ele foi formado na terceira semana de desenvolvimento, só que inicialmente, antes do dobramento do embrião, ele era contínuo com o celoma extraembrionário que estava aqui. Com o fechamento do embrião, principalmente o fechamento lateral do embrião, né, o dobramento lateral, isso é uma consequência do dobramento lateral do embrião, esse celoma intraembrionário passa a ser uma cavidade interna, tá? Ele perde continuidade com o extraembrionário. Então, aqui, ó, fechamento, né, do celoma intraembrionário. É uma consequência do dobramento lateral. Bom, só que existem outras consequências desses dobramentos. E a gente vai falar de algumas agora que estão relacionadas com o dobramento no eixo longitudinal, que tem a ver até com tudo isso que a gente falou. E uma delas é o deslocamento da área cardiogênica. Então, o coração, ele estava sendo formado aqui, ó, nessa região cefálica do embrião. Ele estava sendo formado anteriormente na frente da membrana bucofaríngea.
Só que o coração, ele não fica aqui, né, gente? Ele estava aqui assim, a membrana bucofaríngea aqui e o coração aqui. E aqui a posição, ele é cranial, a membrana bucofaríngea? Não. Então, o que vai acontecer? Durante a formação da prega cefálica, o coração em desenvolvimento, que a gente vai chamar de área cardiogênica, e uma estrutura que está aqui junto dele, que é o septo transverso, vão ser deslocados. Vão ser deslocados e vão se posicionar atrás e ventralmente, tá? Eles estavam na frente, né? Eram cefálicos, então eles vão ficar caudais à membrana bucofaríngea, tá? Então ele vai vir daqui, vai dobrar e vai vir para cá, para a cavidade torácica. Então, o deslocamento da área cardiogênica do septo transverso é um resultado, é uma consequência do dobramento céfalo-caudal do embrião, tá? É uma consequência da formação da prega cefálica. Bom, aqui, então, a gente pode observar o coração na sua posição final e o septo transverso, ele vai formar parte do diafragma, tá? Então, quando, né, você tem o coração e o septo transverso aqui, quando você tem o dobramento, o septo transverso vai ficar aqui embaixo, o coração aqui em cima. E ele vai, então, dividir, ele é uma das estruturas que forma o diafragma, e o diafragma, ele separa a cavidade torácica da cavidade abdominal. Tudo bem? Bom, só que o dobramento lateral, ele também traz consequências para a formação do coração. Isso vocês também podem ver na minha aula de coração. E o que acontece lá de embriologia do coração? No início do desenvolvimento, o coração, aquela área cardiogênica, ele na realidade são dois cordões celulares, tá? Que vão formar tubos que ficam aqui lateralmente no embrião. Com o dobramento, esses tubos se juntam para formar o coração. Então, cordões homogêneos formam tubos endocárdicos, que com o dobramento lateral vão se unir para formar o tubo cardíaco. Tudo bem? Bom, além disso, a gente já falou sobre a formação do intestino primitivo, que é resultado dos dois dobramentos, né? As artérias nutridoras. E para a gente terminar, então, a gente vai fazer uma síntese de tudo isso que foi falado. Então, falamos hoje sobre a 4ª semana de desenvolvimento embrionário e a gente viu que nessa 4ª semana, o principal evento é o fechamento ou dobramento do embrião. E que o embrião ele sofre um dobramento no eixo longitudinal, quer dizer, um dobramento longitudinal do eixo céfalo-caudal. Quem induz esse dobramento é o tubo neural, não é isso? Deixa eu voltar aqui. Volta. Quem induz esse dobramento é o tubo neural, tá? E que o desenvolvimento do tubo neural vai fazer com que surjam no embrião uma prega cefálica e uma prega caudal. São resultados do dobramento longitudinal do embrião, são resultados do dobramento do eixo céfalo-caudal do embrião. O estrangulamento e incorporação do saco vitelino, formando o intestino primitivo. A prega cefálica vai originar a parte anterior, né? A formação da prega cefálica estrangula o saco vitelino, formando a parte anterior do intestino primitivo. A formação da prega caudal estrangula o saco vitelino, formando a parte posterior do intestino primitivo. Além disso, são resultados também desse dobramento o deslocamento da área cardiogênica e do septo transverso, tá? E a expansão da cavidade amniótica. O dobramento transversal, que é o dobramento lateral, né? Ele é induzido pelos somitos. E são formadas duas pregas durante esse dobramento, a lateral direita e a lateral esquerda. Durante esse dobramento, que acontece ao mesmo tempo que o longitudinal, a gente também tem o estrangulamento e incorporação do saco vitelino para formar o intestino primitivo, né? A região de intestino primitivo que vai ser formada aqui é o intestino médio, fusão dos tubos endocárdicos para formar o tubo cardíaco, que depois vai sofrer dobramentos durante a formação do coração. A gente também tem expansão da cavidade amniótica. O fechamento, né, que seria a formação, acontece na 3ª semana. Essa formação está falando que o mais certo seria o fechamento do celoma intraembrionário
e a divisão dele, tá? Essa divisão acontece também pela formação do septo transverso. E uma outra coisa que eu não falei aqui é que esse dobramento aqui longitudinal, a prega caudal, ela vai deslocar a cloaca, tá? E vocês também estudam o que é cloaca e sabem o que acontece durante essa formação dela e do alantoide na minha aula de sistema digestório. Tudo bom? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Falando de quarta semana, a gente termina a embriologia geral. Aí agora eu vou gravar algumas aulas de partes específicas do desenvolvimento embrionário, como o desenvolvimento da placenta, formação da coluna vertebral, formação da cabeça óssea, formação dos membros. São os próximos passos, as próximas aulas que eu vou gravar no canal. E eu não poderia deixar de falar da bibliografia que eu consulto, da bibliografia que eu gosto, que vocês também precisam estudar e consultar, que é a Embriologia Clínica do Moore, a Embriologia Médica do Langman e a Embriologia Humana do Larsen. Agradeço, mais uma vez a audiência, que vocês tenham assistido. Peço que comentem comigo o que vocês acharam da aula de hoje. Se vocês têm alguma dúvida sobre a aula de hoje, podem postar as dúvidas, que eu estou pensando em gravar um vídeo só de dúvidas, e talvez algumas questões relacionadas a todos esses sistemas que a gente estudou até agora. Estou com uma página no Instagram, @professora Verônica Vilar, no TikTok, e pretendo semanalmente colocar novidades lá. Gente, muito, muito, muito obrigada mais uma vez. Um beijo e até a próxima, meus amores. Tchau!